Oi, gente, tudo bom? Eu sou Paulo Nogueira, escritor, crítico literário e professor de literatura, né? Já vou pedindo, começar sendo pidão, né? Se vocês gostarem do vídeo, inscrevam-se no canal e cliquem no sininho que é para vocês receberem as notificações dos novos vídeos que forem surgindo, tá? Gente, durante boa parte da história da humanidade, o crime foi uma questão individual, né? Negociado e resolvido entre as partes lesadas, né? Muitas vezes rolando um olho por olho, dente por dente, né? Mais tarde, com o advento do poder judiciário e a entidade do procurador, né, o crime passa a ser, então, uma infração às leis do Estado e o criminoso passa a ser considerado um inimigo público, tá? E constituem-se aí as forças policiais enquanto uma instituição regular, tá? É curioso que, no início, muitos agentes e até comandantes das forças policiais foram recrutados entre criminosos mais ou menos regenerados, tá? Um dos mais famosos, uma figura lendária, porém histórica, que se tornou personagem do Victor Hugo e do Balzac, tá? É um cara chamado Vidocq, né, que formou, né, a primeira força policial contemporânea, no século XIX, na França, tá? A Sûreté. Tá? Enquanto gênero literário, tá? E é disso que eu vou me ocupar nesse vídeo, o romance policial ele tem um pai consensual, que é o americano Edgar Allan Poe. Tá? O Edgar Allan Poe ele criou a figura, em 3 contos, a figura de um investigador diletante, ou seja, não membro de nenhuma força policial, tá? O investigador diletante que resolvia enigmas com o seu raciocínio lógico cartesiano, que era o Auguste Dupin. Tá? O Edgar Allan Poe teve uma vida atribulada e sofrida, morreu aos 40 anos. Tá? Depois ele se tornou, no século XX, uma figura bastante midiática, até da cultura pop. Tá? Foi homenageado pelo Tim Burton num encantador desenho animado intitulado Frank Winnie. Tá? E esse estilo meio gótico dele até foi homenageado até pelo Zé do Caixão, que babou o ovo por Edgar Allan Poe num vídeo que está no YouTube. Tá? A título de curiosidade, o Poe também era crítico e poeta, e tem um poema clássico, que é o Corvo, Nevermore, tá? Que foi traduzido para o português tanto pelo Machado de Assis como pelo Fernando Pessoa. Tá? O detetive mais célebre da história da literatura é o Sherlock Holmes. Tá? O Sherlock Holmes foi criado, é um personagem de um escritor nascido em Edimburgo, o Arthur Conan Doyle, tá? Que aparentemente se inspirou num professor dele na Faculdade de Medicina de Edimburgo. O Conan Doyle também se formou em medicina, e esse professor, os diagnósticos dele eram sempre infalíveis. Tá? O Sherlock Holmes se tornou uma figura de celebridade planetária. Tá? É curioso assinalar que nos 4 romances e 56 contos do Conan Doyle protagonizados pelo Sherlock Holmes, em nenhum deles
o Sherlock pronuncia aquela frase famosa, elementar, meu caro Watson. Tá? Essa frase, ela mitou, não é? Ela se perpetuou depois através das adaptações, que foram dezenas, não é? Para a televisão e para o cinema das aventuras do Sherlock Holmes, acompanhado do Dr. Watson. Tá? A casa onde, ficcionalmente, o Sherlock vivia, acompanhado pelo Dr. Watson, né, ficava numa rua de Londres, chamada da Baker Street, era o número 21B, que depois se transformou no Museu Oficial do Sherlock Holmes, e é uma atração turística mais visitada em Londres do que o Palácio de Buckingham e o Big Ben juntos. Né? O Conan Doyle acabou enchendo o saco, como às vezes acontece, desse personagem, tá? E o assassinou, matou o personagem numa determinada aventura, só que os leitores ficaram tão indignados que ele foi obrigado a ressuscitar o Sherlock, tá? Para deixar de ser besta. Tá? O Sherlock Holmes, ele é um dos personagens mais adaptados para o cinema e para a televisão. Tá? E ele tem atualizações contemporâneas, como uma série interpretada pelo Benedict Cumberbatch e pelo Martin Freeman nos papéis do Sherlock e do Watson, não é? Que se passa na contemporaneidade, em que o Sherlock usa smartphones, usa GPS e manda e-mails. Tá? Mais recentemente, a Netflix ainda está exibindo uma série com a irmã do Sherlock, não é? Mais um reflexo do empoderamento feminino, a Enola Holmes. Tá? O Sherlock também enfrentou, em adaptações mais espúrias, não é? Ou seja, que não fazem parte do corpo da obra do Conan Doyle, ele participou de aventuras com bastante anacronismo, como, por exemplo, ele combateu nazistas, né? E outras mais rocambolescas, né? Em que ele enfrentou o monstro do Loch Ness, tá? E o Jack o Estripador. Tá? Dizem as estatísticas que as mulheres não são grandes leitoras de romances do gênero policial, leem menos policiais que os homens. Né? Em compensação, muitos dos maiores autores, né, dos mais populares e mais reverenciados pela crítica de romances policiais, são mulheres. Né? A mais célebre dentre elas, naturalmente, é a Agatha Christie, né, que agora, em outubro, se comemorou os 100 anos da publicação do primeiro romance policial dela, O Misterioso Caso de Styles, tá? Protagonizado pelo detetive que ela criou, que é uma espécie de antípoda cuidadosa do Sherlock Holmes, que é um belga chamado Hercule Poirot, né? Cheio de maneirismos e de tiques e de cacoetes, tá? Meio burlescos. Tá? E o Hercule Poirot tem uma frase num dos romances que ele diz o seguinte: eu tenho uma atitude bastante burguesa em relação ao crime. Eu sou contra ele. A própria Agatha Christie é um mistério jamais desvendado, pairando na vida dela, que ela já é extremamente famosa, uma celebridade mundial, né? Ela sumiu, desapareceu da face da Terra, a própria Agatha Christie, né? Durante 11 dias. Né? Se especulou que ela tinha sido sequestrada, que ela tinha sofrido um acidente, que aquilo era um golpe publicitário, o carro dela foi encontrado, etc., abandonado, tá? E depois ela apareceu, 11 dias depois, registrada num hotel no interior da Inglaterra, sob o nome da mulher que era amante do marido dela. Né? E o marido dela tinha acabado de lhe comunicar que ia se divorciar da Agatha Christie. Tá? A Agatha Christie acabou casando em segundas núpcias, né? E
com um arqueólogo 13 anos mais jovem do que ela, e foram felizes para sempre durante 45 anos, né, até que ele morresse. Tá? Se as mulheres leem menos os romances policiais que os homens, né, mas são grandes escritoras de romances policiais, né, os autores negros, né, os negros demoraram mais para se tornarem autores de romances policiais, ainda mais tempo demoraram as autoras negras, a haver autoras negras. Tá? Hoje em dia já existem várias autoras negras muito bem sucedidas, né? Uma delas, a Alexia Cordon, disse o seguinte: quando eu comecei eu me sentia um verdadeiro unicórnio, tão rara era uma mulher negra escrevendo romances policiais. Né? Nos anos 30 e 40 do século passado, autores americanos reciclaram, deram uma bela meia-sola no gênero, não é? Que na Inglaterra tinha mais ou menos se fossilizado numa espécie de autocaricatura, em que o criminoso, se não era todas as vezes o mordomo, era quase todas as vezes. Tá? Foram o Dashiell Hammett, tá? Que criou um policial duro, tá? Cínico e nihilista. Tá? O Dashiell Hammett foi ele próprio agente da agência de investigações particulares, a agência Pinkerton, tá? e o Raymond Chandler. Tá? Um dos herdeiros desse legado, dessa abordagem, desse estilo mais cínico, é o belga Georges Simenon, tá? Que criou o investigador Maigret. O Simenon é uma espécie de aberração da natureza. Tá? Ele escreveu mais de 200 romances, gente, não é bolinho, sob o nome de Georges Simenon, tá? E dezenas de outras obras assinadas sob 27 pseudônimos diferentes. Tá? E isso bebendo 3 garrafas de vinho por dia, tá? Durante décadas a fio. Tá? O romance policial, durante bastante tempo, ele foi uma espécie de sem-teto no panteão da literatura universal. Não é mais. Tá? Ele já foi, o pedigree crítico dele já foi devidamente redimido. Tá? Contribuiu para isso a adesão de autores do cânone a esse formato, como os argentinos Jorge Luiz Borges e Adolfo Bioy Casares, que criaram a 4 mãos um detetive chamado Dom Isidro Parodi, né, que resolve os mistérios dentro de uma cela de prisão onde ele está encarcerado por um crime que ele não cometeu. Tá? Outro autor prestigiadíssimo que também se envolveu com esse gênero é nada mais nada menos do que talvez o maior escritor de língua portuguesa de todos os tempos, o Fernando Pessoa, que traduziu romances policiais americanos e escreveu sob o heterônimo de Alexander Sirch. Tá? Ele criou 2 investigadores, o sargento Bing, tá? E o Abílio Quaresma, o raciocinador. Tá? No final do século passado, a literatura policial se globalizou, né? Gerando 2 novas abordagens que foram, respectivamente, o chamado Nordic Noir, né? Ou seja, o romance policial escandinavo, com autores suecos, dinamarqueses, finlandeses. Tá? Quem puxou essa fila foi o Stieg Larsson, um autor sueco, que morreu prematuramente, na casa dos 40 anos, né? E criou o blockbuster literário e depois cinematográfico, a trilogia do Millennium, tá? Protagonizada por uma hacker
com um dragão tatuado nas costas. Tá? Vieram atrás outros escritores escandinavos com nomes atravancados de consoantes meio impronunciáveis, tá? Como John Nesbo, a Camilla Läckberg, tá? E o Lars Kepler. Tá? O outro filão, então, foi a investigação forense. Tá? O que é isso? Tá? Os investigadores, os detetives, tá? Eles trocam, basicamente, o trabuco, né? As armas, pelo computador e pelo microscópio. Tá? Investigadoras forenses, como a doutora Scarpetta, da Patricia Cornwell, tá? Ou a doutora Brennan, tá? da Kath Reiches, tá? Elas são capazes de, pegando uma cutícula de unha, remontar a genealogia do criminoso até Adão. Tá? Um avatar televisivo com muito sucesso dessa abordagem é a série CSI. Tá? No Brasil já existem muito bons autores de romances policiais, eu vou falar dos mais consagrados, como o Luiz Fernando Veríssimo, que criou um detetive chamado Ed Morte, que tem um escritório em Copacabana tão minúsculo, né, que só se chama Escri, não cabe o tório. Tá? E ele vive ali, ele trabalha nesse escritório acotovelado com 117 baratas e um rato albino chamado Voltaire. Tá? Outros dois autores já canônicos da literatura policial brasileira são o Rubem Fonseca, que criou o detetive Mandrake, tá? E o Luiz Alfredo Garcia Rosa. Infelizmente os dois morreram este ano. Tá? Que descansem em paz. Tá? Gente, do ponto de vista filosófico, nós podemos dizer que o policial ele confere um pouco de ordem ao caos, tá? E justiça à injustiça, dando aos leitores uma ilusão efêmera de que este mundo é compreensível. Por isso, sejam em narrativas literárias, televisivas ou cinematográficas, tá? Essas narrativas são um caso de polícia, muitas das melhores delas, tá? E ainda bem, tá? Porque na literatura, indiscutivelmente, o crime compensa. Tchau, gente. Até a próxima.